Ao longo de toda a história do cristianismo, um tema que nos é muito especial a nós cristãos de cunho pentecostal. Mas sem dúvida, este tema nos é muito mais importante no tempo que nós estamos vivendo. O texto bíblico que eu tenho em mãos nessa noite vai nos mostrar que o ministério do Senhor Jesus havia chegado no seu ponto mais popular e conhecido até então. Nunca antes, até o capítulo 9 e 10 de Mateus, Jesus era tão conhecido em toda a região de Israel. Jesus havia acabado de realizar 2 grandes milagres que fizeram com que o seu nome se tornasse ainda mais comentado. Foram estes os milagres da libertação do homem na cidade de Gadara, que estava possuído por uma legião de demônios, e a ressurreição. Esses 2 milagres fizeram com que o nome de Jesus se tornasse ainda mais falado, que Jesus tivesse ainda mais visibilidade. De modo que aonde o Senhor chegava, a partir deste texto, o Senhor mal conseguia andar nas cidades. De modo que aonde o Senhor Jesus chegava, a multidão se aglomerava para ouvir a sua palavra e para receber algum milagre da sua parte. Com este crescimento do ministério de Jesus, com esse avanço da obra do Senhor, vai nos dizer a Bíblia que o Senhor então vai levantar alguns obreiros para lhe auxiliarem nesta obra. É a partir deste crescimento que o Senhor Jesus, do grupo que o segue, do grupo que o acompanha, ele vai selecionar 12 homens para que possam ser no futuro seus 12 apóstolos e naquele tempo os seus 12 discípulos. Só que com o mesmo tempo que a popularidade de Jesus crescia, cresceu também a oposição contra o Senhor Jesus. Ao mesmo passo que o Senhor Jesus se tornava conhecido, ele também se tornava perseguido. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. O capítulo 9, versículo de número 34, vai nos mostrar essa perseguição. Está escrito assim: mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, Jesus está realizando sinais e prodígios, e é a primeira vez das 3 vezes que Jesus vai ser acusado de expulsar demônios em nome do próprio Satanás. Jesus seria acusado disso 3 vezes ao longo do seu ministério, e esta é a primeira destas 3 vezes. E é justamente nesse tempo de perseguição, neste tempo de acusação, nesse tempo de dificuldade, que Jesus vai levantar os 12 discípulos que serão os 12 apóstolos. Por que isso, pastor? Porque nós nunca devemos esperar um tempo fácil para cumprirmos a chamada de Deus na nossa vida. Se você for esperar um tempo fácil, se você for esperar um tempo agradável, se você for esperar um tempo propício, você nunca vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque dificuldades sempre vão existir, perseguição sempre vai existir, calúnia sempre vai existir. O nosso problema é que às vezes nós empurramos a chamada para depois e dizemos: depois que as coisas melhorarem eu vou, depois que as coisas consertarem eu vou, depois que acabar a pandemia eu vou, depois que eu me casar eu vou, depois que eu fizer a faculdade eu vou, depois de uma determinada idade eu vou. Eu quero introduzir esse sermão dizendo: Deus não te chama para depois, Deus te chama para hoje, Deus te chama para agora. Aleluia. Então nós nunca precisamos e nunca podemos esperar por um tempo tranquilo para fazermos o que Deus quer que nós façamos, até porque chamada de Deus não é um mar de rosas, ministério não é um campo regado de flores e um lindo jardim, não. Chamada de Deus é um campo de batalha.
Paulo, quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele escreveu dizendo: sofre, pois, comigo, meu filho, as aflições como um bom soldado de Cristo. E ninguém que milita a boa milícia se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. O que Paulo está dizendo para Timóteo é algo que mexe com a gente. Ele está dizendo: Timóteo, meu filho, ministério não é palanque que te leva à fama. Ministério é convocação como soldado para uma guerra. Quem ouve o chamado de Deus, esperando reconhecimento e aplausos dos homens, está equivocado. Deus não nos chamou para sermos artistas, Deus nos chamou para sermos soldados. Jesus está chamando os seus discípulos nesse contexto difícil de perseguição, nesse contexto de acusação. E o que vai acontecer, pastor, em meio a todas essas acusações? Está com a Bíblia aberta ainda? Capítulo 9, versículo 35. No 34, acusaram Jesus de expulsar demônios em nome de Satanás. E no 35, Jesus se abateu? Não. No 35, Jesus se entristeceu? Não. No 35 está escrito assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. E o que ele fazia nelas, pastor? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Estão acusando Jesus de expulsar demônios em nome de Satanás. Estão acusando Jesus de fazer a obra de Deus imbuído do poder maligno. E qual é a resposta de Jesus, pastor? A resposta de Jesus não é discutir. A resposta de Jesus não é brigar. A resposta de Jesus é continuar pregando. Vamos falar de novo. Estão acusando Jesus de que ele está fazendo tudo o que faz, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os oprimidos, em nome de Satanás. E o que Jesus faz? Continua pregando. Continua libertando. Por que isso, pastor? Porque existem situações na nossa vida que não merecem resposta. Eu sei que acontecem algumas coisas e depois da nossa vida, que às vezes o velho Adão dentro da gente, sabe, a velha natureza, tem hora que ela tem vontade de reagir e dar umas respostas. Mas, pastor, isso acontece com o crente? Não é com o crente que acontece. Eu me lembro de quando Martinho Lutero escreveu dizendo assim: eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. E hoje, porque na nossa vida da mesma forma, o velho homem não morre definitivamente. Todo dia a gente tem que lutar contra ele. E tem hora que a gente ouve algumas coisas, a gente ouve algumas piadas, a gente recebe algumas indiretas. E o que dá vontade, pastor? Dá vontade o velho homem dentro da gente fala assim: vai lá e devolve. Vai pro Facebook, Zap e posta. Vai lá, pega o púlpito e fala. Vai lá e devolve a indireta. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não vale a pena. Quando essas coisas acontecerem, sabe o que você tem que fazer? Continue pregando, continue louvando, continue adorando, continue evangelizando. Por que isso, pastor? Porque a melhor resposta que alguém pode dar é continuar frutificando na obra de Deus. Essa igreja está completando 14 anos e não chegou até aqui, não chegaria até aqui brigando, não chegaria até aqui discutindo, não chegaria até aqui indo para problemas. A igreja só chega e fica de pé quando ela continua pregando, continua evangelizando, continua orando, e o reino de Deus segue avançando. Então a resposta de Jesus às acusações é qual? Ele vai continuar pregando. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que antes de chamar seus discípulos, para chegar no tema, antes de chamar seus discípulos, para que eles possam pregar, antes de chamar seus discípulos, ouça isso, para que eles possam curar os enfermos, antes de chamar seus discípulos para que eles possam expulsar demônios. Olha de novo para o versículo 35. Antes de fazer tudo isso, quem ensina primeiro é quem? Jesus. Quem prega primeiro é quem? Jesus.
Quem cura primeiro é quem? E quem liberta primeiro é quem? Jesus. Por que isso, pastor? Porque Jesus não é desses que nos manda fazer algo que ele mesmo nunca fez. Agora repete. Jesus nunca nos manda fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Por que isso, pastor? Porque o Senhor sabe de uma verdade indelével. Que verdade é essa, pastor? Que as palavras até motivam, mas o exemplo arrasta. As palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Então Jesus não olha para os seus discípulos e diz assim: vão pregar, mas ele mesmo nunca pregou. Jesus não diz, pastor Hudson, vão libertar, mas ele mesmo nunca libertou. Jesus não diz, vão curar, mas ele mesmo nunca curou. Ele faz primeiro, e o seu exemplo é capaz de motivar os 12 a fazerem. Porque nós não podemos cair na hipocrisia. O que eu vou dizer, eu sei que é difícil da glória, mas nós não podemos cair na hipocrisia de cobrar que os outros façam aquilo que nós mesmos não estamos fazendo. Antes de cobrar a atitude de alguém, o comportamento de alguém, antes de cobrarmos porque alguém faz ou deixou de fazer, a pergunta que fica é: nós estamos fazendo primeiro? E eu sei que é nessa hora que glória a Deus diminui, mas nesse momento alguém costuma dizer assim, eu vou em muitas igrejas pela graça de Deus, e sempre ouço alguém dizer assim: a igreja do presente não é como a igreja de 20 anos atrás. Há 20 anos, eu sou nascido e criado no Evangelho. Há 20 anos atrás, a igreja evangelizava, a igreja orava. Há 20 anos atrás, nós víamos milagres e curas e libertação. E a pergunta que fica é: se tal pessoa está cobrando isso dos outros, por que não acontece na vida dela? Dá para dar uma glória a Deus ainda? Porque às vezes a gente chega na igreja e fala assim: a igreja não está pregando, mas você está. A igreja não está evangelizando, mas você está. A igreja não está orando, mas você está. Eu não vejo mais enfermos sendo curados, mas tem sido curado através da sua vida. Eu não vejo mais pessoas sendo libertas, mas têm sido libertas através da sua vida. Eu vim aqui ser boca de Deus para pregar a esta igreja. Antes de Deus começar a fazer através de alguém, primeiro Deus vai começar a fazer através da sua vida. Não adianta chegar e cobrar dos outros o que você não está fazendo. Antes da chama queimar no altar do teu vizinho, antes do teu vizinho se levantar, tira a cinza do teu altar primeiro e deixa o fogo acender em você. Eu não posso cobrar dos outros aquilo que eu mesmo não faço. Então, antes de Jesus chamar os seus discípulos e lhes mandar fazer, primeiro ele faz. E por que ele faz, pastor? Está com a Bíblia aberta ainda? Olhar para a Bíblia não esfria culto pentecostal, irmão. O versículo 36 diz assim: ele faz por uma razão, porque vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E por que teve compaixão, pastor? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadece do povo, porque ele olha para aquele povo e vê aquele povo como ovelhas que não têm pastor. Que expressão é esta, pastor? Essa expressão é uma expressão de como o povo estava sem liderança. Quando Micaías diz para Acabe que o povo de Israel perderia a batalha, ele usou essa expressão: eu vi Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. No livro do profeta Zacarias é essa expressão que é usada: ovelhas que não têm pastor. Então Jesus está falando sobre um povo que não tem liderança. E por que, pastor, que esse povo não tem liderança? Faltavam mestres nos dias de Jesus? Não. Você pode ler toda a Bíblia, você pode ler todo o Evangelho em especial, e você vai ver que nos dias de Jesus haviam os saduceus, haviam os fariseus,
Havia os escribas, havia os essênios, havia os zelotes, havia os herodianos, havia inúmeros grupos políticos e principalmente religiosos. Então não faltava liderança no tempo de Jesus. E alguém pode perguntar, peraí pastor, então se não faltava liderança, por que o Senhor diz que eles estão como ovelhas se não tem pastor? Você quer pentecostais? Porque não faltava gente na posição de liderança. Mas faltava gente nessa posição cheia do poder de Deus para liderar. É por isso que quando Jesus chegava na sinagoga para pregar e pregava, o que a Bíblia diz? E se admiravam da sua mensagem. Porque a sua mensagem não era como a dos escribas e dos fariseus, mas a sua palavra era com autoridade. Então o que faltava não era quem pregasse. O que faltava não era quem ensinasse. O que faltava era pessoas cheias do poder de Deus para fazê-lo. E deixa eu apertar um pouquinho, irmão. Eu não sei como é que é aqui nessa região, mas vou falar de onde eu moro. No meu bairro deve ter pelo menos, no mínimo, umas 20 igrejas. E olha que o meu bairro é pequeno. Não faltam igrejas. Para onde você olha tem igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja, acredite você, que eu estava pregando aqui e tinha uma outra igreja de frente para a igreja que eu estava. Aí eu pregava daqui, o pregador pregava de lá. Chegou uma hora que eu quase parei de pregar para ouvir o que ele estava pregando. Porque o som daqui entrava lá, o de lá entrava cá. Então não falta igreja. Não está faltando igreja. Tem igreja para tudo quanto é gosto, irmão. Se você gosta de uma igreja, o culto acaba cedo, tem. Se você gosta de uma igreja, o culto acaba tarde, tem. Se você gosta de uma igreja que tem louvor animado, tem. Louvor mais lento, tem. Pregador mais fervoroso, tem. Pregador mais lento, tem. A pessoa vai para o inferno porque quer, irmão. Opção não falta. Tenha gosto do freguês. Me permite usar essa expressão. O que mais tem é igreja. Mas a pergunta que fica é, se tem tanta igreja que diz que está pregando o Evangelho, por que tantos lugares com muitas igrejas não estão mudados? Por que tantos lugares com tantas igrejas não são transformados? Alguém pode pensar assim, mas pastor, é capaz que isso aconteça hoje, irmão? É só ler a Bíblia. Olha a transformação que aconteceu em Éfeso quando Paulo chegou na cidade. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que as pessoas pegavam os livros de feitiçaria, iam para a praça da cidade e ateavam fogo. Porque entendiam que aquelas práticas de feitiçaria não era a vontade de Deus e queriam adorar o Deus que Paulo estava pregando. Aí a pergunta que fica é, por que falta? O que falta nas igrejas? O que falta em nós? Eu vou dizer para você, o que está faltando não é liderança. O que está faltando em nós é poder do Espírito Santo. Não está faltando liderança, está faltando em nós poder para sacudir este tempo, irmão. Está faltando em nós poder para sacudir este bairro, para sacudir esta cidade. Quer dizer, então, pastor, que não falta liderança? Me dá uma palavra na Bíblia, te dou. Havia 1 milhão, mais ou menos, de hebreus dentro do Egito, mas faltava um Moisés cheio do poder de Deus para tirar o povo de lá. Haviam 12 príncipes em Israel, mas faltava um Josué para liberar o povo para rodear Jericó. Haviam 32 mil soldados disponíveis, mas faltava um Gideão para com 300 libertar o povo do jugo dos midianitas. Não faltavam soldados no exército de Saul, mas faltava um Davi cheio do Espírito Santo para que Golias se calasse diante do povo. Tinham 400 profetas, mas eram de Baal. Faltava um Elias cheio do poder de Deus no Carmelo. Tinham 4 reis que estavam no deserto, mas faltava um Eliseu para que a água chegasse nos poços cavados. Eu
vim pregar nessa noite que Deus não te chamou para ser mais um membro, Deus não te chamou para ser mais um obreiro, Deus não te chamou para ser mais uma irmã, Deus te chamou para te encher de poder e autoridade para mudar esse mundo. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, eu sinto Jesus aqui nesse culto. Como o povo está como ovelha sem pastor, Jesus vai olhar para esse povo como pastor. Você leu comigo? Vai olhar para eles com compaixão. O que é compaixão, pastor? A palavra compaixão significa a dor do outro no meu coração. Jesus olha para aquele povo e não vê o que pode tirar do povo. Jesus olha para o povo e pensa no que pode dar àquele povo. As pessoas que seguiam Jesus, algumas das pessoas que o seguiam, como Judas, por exemplo, tinham uma visão de que Jesus olhasse para aquele povo e liderasse uma revolução. Mas Jesus olhava para o povo com misericórdia, pensando: eu não vou liderar uma revolução, eu vou trazer libertação. Sabe que muitas vezes nos falta, sabe que muitas vezes nos falta, para nós termos cheios de poder e autoridade, nos falta olharmos para as pessoas com o olhar que Jesus olhava. Jesus está olhando para o povo. Jesus está olhando para o povo, missionário Roberto. E ele está pensando: eu não posso deixar este povo embora sem que eles recebam o que eles vieram buscar. Eu não posso deixar esse povo embora sem que eles ouçam uma palavra. Eu não posso deixar esse povo ir para a sua casa sem serem tocados. Significa que Jesus tinha uma visão. Qual era, pastor? Que ninguém que passasse por ele não fosse confrontado por aquilo que ele tinha a oferecer. Deixa eu lhe perguntar, depois de dar um glória, só apertar um pouquinho. Será que nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor com esse olhar de compaixão? Porque a pergunta que fica é: tantas pessoas passam por nós todos os dias. E a pergunta que fica é: como a nossa vida influencia essas pessoas que estão ao nosso lado? Eu sei que o Glória a Deus vai subir um pouquinho agora, mas tem gente do teu lado, na tua rua, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, que está indo para o inferno, porque ainda não entregou a vida a Jesus. E você está do lado. E a pergunta que fica é: como alguém que tem um bote salva-vida não oferece o bote para alguém que está se afogando em alto mar? Como que você vê alguém no fundo do poço e tem a corda para lançar e tirar a pessoa de lá e não lança? Pastor, que bote é esse? Que corda é essa? É olhar para a pessoa e dizer assim: o meu Jesus cura essa depressão. O meu Jesus transforma a sua vida. O meu Jesus te tira essa vontade de se suicidar. O meu Jesus tem poder de restaurar a sua família. O meu Jesus tem poder de transformar a sua história. E não só isso, o meu Jesus, acima de tudo, quer salvar a tua alma e te levar para a eternidade, morar junto com Ele. Pastor, o que significa isso? Que Deus não nos chamou para que as pessoas passem por nós e não sejam tocadas. Deus nos chamou para que todos aqueles que passarem por nós, que cruzarem conosco
conosco nunca mais sejam os mesmos, não por causa de nós, mas por causa da presença do Deus que vive dentro de nós. Então Jesus olha para o povo com um olhar de compaixão. E o que ele vai dizer para os seus discípulos, pastor? Versículos 37 e 38. Ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer assim: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros à sua seara. Jesus vai olhar para aquele povo, para aquela multidão, antes de chamar os discípulos, ouça-me, e vai dizer assim: é muita obra a ser feita. Então peçam ao Senhor da seara. Deixa eu apertar mais um pouquinho depois de dar um glória. Olha para mim aqui. Jesus não diz a seara é grande, trabalhai. Jesus disse a seara é grande, orai. Vamos comigo? Jesus não disse a seara é grande, trabalhai. Jesus disse a seara é grande, orai. Por que Jesus nos manda orar, pastor? Jesus nos manda orar porque a necessidade não faz um obreiro. O que faz um obreiro é uma vida de oração. Não, você não adora. Pastor, me explica isso na Bíblia. Neemias sabia que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Ele foi consertar? Não. Ele foi orar. Esther sabia que Amã queria matar os judeus. Ela foi livrá-los? Não. Ela foi orar. Jesus ia levantar 12 apóstolos. Ele fez isso logo? Não. Ele passou a noite em oração. Por que isso, pastor? Porque é na oração que nós recebemos a chamada. Sabe o que falta em nós? E aqui deixa eu falar uma palavra dos pentecostais aqui. É que a nossa geração gosta muito de trabalhar, mas não gosta de orar. A gente gosta de cantar, a gente gosta de fazer congresso, a gente gosta de pregar, a gente gosta de fazer cartaz, a gente gosta de bater foto, a gente gosta de fazer camisa, e tudo isso é lindo, é bom, eu gosto demais também. Mas sem oração nada dá certo. Por que isso, pastor? Porque antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Deus precisa trabalhar em nós. Antes de Deus, eu vou falar, estou sentindo o Espírito aqui. Antes de Deus usar você para abençoar alguém, antes de Deus usar você para libertar alguém, antes de Deus usar você para curar alguém, na oração Ele liberta você, Ele muda você, Ele transforma você, Ele trabalha em você, Ele faz a obra em você. É por isso que a palavra é esta: a seara é grande, então façam o quê? Orai. Vão orar. E Jesus mandando eles orarem, Jesus mandando eles pedirem. Aí eu chego no 10, que é o tema de vocês. E chamando os seus 12. Quem Jesus mandou orar? Os 12. Quem Jesus chamou? Os 12. Vamos comigo? Quem Jesus mandou orar? Os 12. E quem Jesus chamou? Os 12. Porque Deus só levanta quem ora pela seara. Então eles não oraram assim, Roberto. Pedro não orou assim, ó. Pedro não orou assim: Senhor, me levanta como apóstolo. Não, Pedro não orou assim, ó: Senhor, me levanta como apóstolo. Senhor, mas eu não quero ser qualquer apóstolo. Não, eu quero ser aquele que o Senhor vai entregar as chaves do reino. Não, Senhor, me levanta. Senhor, olha, está chegando um grande congresso aí em Jerusalém, de Pentecostes, e eu quero ser o pregador que vai pregar e 3.000 almas vão se converter. Não, Pedro não orou assim. João não orou assim: Senhor, me levanta como apóstolo, mas é um negócio. Eu quero que todo mundo morra primeiro que eu. Eu quero ser o último a ficar para escrever o livro do Apocalipse. João não orou assim. Mateus não orou assim: Senhor, me levanta para que eu seja o homem que vai escrever um dos 4 livros que relatam o Evangelho. Não.
pastores para a tua seara. Por que isso, pastor? Porque quando eu oro pelo coletivo, Deus me levanta na individualidade. Sabe por que tão poucas pessoas são levantadas por Deus neste tempo? Porque muitas vezes nós oramos por nós. Senhor, faz em mim. Senhor, levanta a mim. Senhor, usa a mim. Eu vim dizer para você, ore pela obra, ore pela igreja, ore pela seara, ore pelo reino. Se Deus achar que pode contar com você, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, Ele vai fazer, Ele vai te encher, Ele vai te chamar. Por que isso, pastor? Porque pouco importa quem vai pregar, pouco importa quem vai pastorear, pouco importa quem vai cantar. O interesse não é meu, o interesse é que a seara seja feita, que a seara seja feita. Então a gente tem que orar pelo coletivo, porque quando a gente pensa no coletivo, Deus trabalha na nossa individualidade. Dá para você olhar para pelo menos alguém que está à sua direita, à sua esquerda, e dizer para ele assim: enquanto você ora pelo todo, enquanto você ora pelo todo, Deus levanta você, Deus usa você, Deus enche você. Quando eu oro pelo ministério, Deus me levanta como obreiro. Quando eu oro pela igreja, Deus me levanta como ceifeiro. Quando eu oro pelo reino, Deus me levanta para fazer a sua obra. Eu estou pregando para a gente aqui que está 14 anos orando por essa obra. Eu tenho uma palavra para você: Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Deus me levanta na individualidade. E alguém pergunta: mas pastor, por que Jesus usa a imagem de uma seara? Seara é um campo de grãos. Por exemplo, seara de milho, seara de trigo. Ouça-me, por favor, não me alongarei mais. Doutor Billy Graham, maior pregador do século XX, costumava dizer o seguinte: pastor Wilson, Jesus nos compara, ou compara a sua obra a uma seara, por uma razão. Ouça-me. Porque toda seara tem o tempo de ser colhida. Você não pode colher o milho, o trigo, antes do tempo. Mas você também não pode colher depois do tempo. Se você colher antes do tempo, o fruto não está maduro. Se você colher depois do tempo, o fruto estraga. E por que Jesus fala que a sua obra é como uma seara? Ouça-me, porque é sério. Porque existem pessoas que, se você deixar passar o tempo, talvez nunca mais você consiga ganhá-la. Então existem campos maduros à sua volta. Que Deus não quer usar você para colhê-los amanhã. Deus quer usar você para colhê-los hoje. É por isso que a esses discípulos, Jesus vai lhes dar o tema de vocês: poder e autoridade. Eu vou contar até 3 e você vai repetir comigo: poder e autoridade. 1, 2, 3. Poder e autoridade. Pastor, o que significa as duas coisas? Parece que são iguais, mas não são. Ouça-me. Poder, leve para casa, nunca se esqueça, é a capacidade para fazer. E a autoridade é a permissão para fazer. Vou repetir. Poder é a capacidade para fazer. E a autoridade é a permissão para fazer. Então, quando Jesus dá isso, você precisa gostar. Poder e autoridade. Ele está dizendo o seguinte: eu estou dando a vocês a capacidade para fazer. Mas, Senhor, e quando a gente chegar lá e alguém perguntar: quem mandou vocês? Quem permitiu vocês? Quem deixou vocês fazer isso? Chega e diga assim: ele não nos deu só poder,
eles também nos deu autoridade e falou, pode ir. Pode ir, não, você pensa, você estava levantando a mão para a glória. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu estou pregando a esta igreja